Perfect. I have someone I would like you to meet. A pleasure. Oh. Pedro Pascal é um ator chileno-americano. Filho de refugiados políticos, ele demorou muito para alcançar os objetivos dele e superou muitos fracassos. Mas ele agora é conhecido no mundo inteiro e recebe um cachê de milhões. Nesse vídeo a gente vai falar da trajetória difícil dele para o sucesso. Mix Show apresenta... Pedro Pascal, como é a vida do astro da série The Last of Us e quanto ele ganha. José Pedro Balmaceda Pascal nasceu em 2 de abril de 75 em Santiago, capital do Chile, numa família de intelectuais. A mãe, Verônica Pascal Lureta, era psicóloga infantil e o pai, José Balmaceda Riera, era médico de reprodução. Naquela época, o Chile estava no governo de Pinochet e os pais dele participavam do movimento contra a ditadura. Logo depois que ele nasceu, eles foram forçados a fugir da repressão. José e Verônica primeiro buscaram asilo na embaixada venezuelana em Santiago, depois se mudaram para Dinamarca e finalmente se estabeleceram nos Estados Unidos. Pedro e sua irmã mais velha, Javiera, passaram a infância no Texas e na Califórnia e os irmãos mais novos, Nicolás e Lucas, nasceram lá. Em 2021 foi relatado que Lucas mudou de gênero e passou a se identificar como Lux, e Pedro apoiou a decisão dela. Imigrantes forçados, José e Verônica não conseguiram retornar ao seu país natal, mas às vezes mandavam os filhos para visitar os parentes. Pedro viajou sozinho pela primeira vez quando tinha só 4 anos. Ele e a irmã viajaram de avião e os comissários de bordo ajudaram os dois. Os pais dele receberam autorização para voltar para o Chile quando ele tinha 8 anos, e desde então eles costumam comemorar a união da família lá. Hoje em dia, ele gosta de passar o tempo com a família em Santiago, mas admite que, para eles, ele ainda é gringo. Ele também era estrangeiro nos Estados Unidos. Ele era diferente dos colegas de turma e, por isso, a melhor amiga dele era Grace Ho, de origem coreana, diferentona que nem ele. Já a casa dele, por outro lado, tinha uma atmosfera calorosa e aconchegante. Os pais tentaram preservar a cultura nativa, falavam espanhol com os filhos e passavam as noites com uma típica família chilena, jantando juntos em volta de uma mesa grande e contando como foi o dia. Ao mesmo tempo, José e Verônica tentavam levar uma vida social ativa. Eles levavam os filhos a shows de rock e principalmente ao cinema. José era um grande fã de cinema e levava a família 3 vezes por semana. Foi ele que despertou o interesse em Pedro. Só que até a adolescência, o que ele levava mesmo a sério era a natação. Aos 11 anos, ele até participava de competições estaduais no Texas, mas o amor pelos clássicos da literatura levou ele a entrar para o clube de teatro. O interesse pela arte teatral na hora superou o amor pelo esporte e ele parou de treinar natação. Durante a época da escola, ele era muito ativo. Ele adorava dançar e, como ele mesmo diz, dançou a juventude toda. Mas com o tempo a preguiça venceu e agora ele tem dificuldade de se convencer a ir para a academia. Mesmo quando ele consegue ir, ele ainda se sente mais confortável na piscina. Pedro estudou atuação na Escola de Arte do Condado de Orange e se formou em 93. Depois disso, com 18 anos, ele foi para Nova York para continuar estudando, agora na famosa Escola de Artes Tisch, da Universidade de Nova York. Essa escola formou muitas estrelas brilhantes do cinema, do teatro e do show business. Nova York se tornou a verdadeira casa dele. Ele gostava de estudar atuação e aproveitava ao máximo a vida estudantil despreocupada por lá. Para pagar as contas, ele conseguiu um emprego de garçom. Só que ele não era muito bom nisso e trocou de emprego mais de 15 vezes. Enquanto isso, os pais voltaram para o Chile e de novo foi uma decisão forçada. Em 95, José foi processado por causa do trabalho dele na clínica de fertilidade que ele e os sócios administravam. Ele foi acusado de roubar óvulos com embriões e implantá-los em outras pacientes, mas Pedro afirma que o pai não fez nada de errado.
A propósito, o Dr. Balmaceda também abriu uma clínica de fertilidade no Chile depois. Em 97, ele terminou com sucesso os estudos na Tisch e foi para Los Angeles. Ele tentou, mas não conseguiu encontrar um emprego por um tempo, e aí depois voltou para Nova York para tentar a sorte no teatro profissional. Foi na área teatral que ele ganhou os primeiros prêmios. Em 1999, ele finalmente conseguiu papéis na televisão. Ele dublou a série animada Downtown e também apareceu em episódios de Good vs. Evil, Undressed e Buffy a Caça-Vampiros. Mas a alegria de um avanço na carreira foi ofuscada pela morte da mãe, que tirou a própria vida dela. Depois da morte, ele adotou o sobrenome Pascal como pseudônimo. Primeiro para homenagear a Verônica, e depois porque os americanos têm dificuldade em pronunciar o sobrenome Balmaceda. Ele não recebeu muitas ofertas de emprego nos anos seguintes. Ele só apareceu em O Toque de um Anjo e Nova York contra o Crime. E no filme para TV, A Maldição da Aranha. A próxima aparição dele na tela foi só em 2005, no drama em espanhol Hermanas, e um ano depois, ele apareceu num episódio da série Without a Trace. Ele também apareceu num episódio da série de TV Law and Order, que foi lançado em 2008. No set, ele conheceu a atriz Maria Aditya, e eles gostaram um do outro à primeira vista. Não se sabe exatamente quanto tempo durou o romance deles, mas pelo menos esse é o único relacionamento que ele falou publicamente. Os próximos trabalhos dele foram o filme I Am That Girl e as séries Law and Order, Criminal Intent, Nurse Jackie e Lights Out. Também se destacou o sucesso do drama The Good Wife, em que Pedro apareceu em 6 episódios da primeira temporada. You mentioned the apartment is a 3-bedroom and you have 2 children. Would they share a room? No. So, you and your husband would share a room. O ator teve muito mais sorte com as produções teatrais. Ele se apresentou em vários teatros de Nova York fora da Broadway e foi elogiado pelo trabalho. Em 2011, ele conseguiu um pequeno papel no suspense de ficção científica Os Agentes do Destino, estrelado por Matt Damon e Emily Blunt. Depois disso, Pedro trabalhou nos lançamentos Brothers and Sisters e Law and Order SVU, no filme de ação Burn Notice, A Queda de Samax, e no filme de comédia e aventura Sweet Little Lies. Na mesma época, era para ele ter participado da adaptação para TV do quadrinho da Mulher Maravilha, mas o projeto foi cancelado depois do episódio piloto. Um destino semelhante aguardava a série As Panteras, ela só ficou no ar por 4 episódios. Em 2012 e 2013, ele estrelou os programas de TV Body of Proof, CSI, Nikita e Homeland, mas os papéis dele eram limitados a um único episódio. Já em Red Widow, ele apareceu um pouco mais em 4 episódios. A participação dele na série sobre agentes de inteligência Graceland e na série policial The Mentalist fez ainda mais sucesso. Teresa, I've been patient. I kind of went out on a limb for you. Pushed Don to pass on other candidates so that I could have you with me in DC. I mean, I know it's a big decision, but it's a decision you need. Além de pequenos papéis na TV e do trabalho dele no teatro, Pedro Pascal começou a dar aulas de atuação. Um dia, um aluno dele falou de um teste de elenco para o papel de um príncipe falador e arrogante que empunhava uma espada. O aluno reclamou que ele era muito jovem para fazer esse papel, mas Pedro ficou interessado e fez o teste. Como ele mesmo brinca, roubei o emprego de um garoto que tinha acabado de terminar a escola. Foi assim que os fãs de Game of Thrones ganharam de presente o príncipe Oberyn Martell, o Cobra Vermelha. Mesmo esse personagem só tendo aparecido em 7 episódios da 4ª temporada, lançada em 2014, o público não tem como se esquecer da atuação realista dele. Pedro levou seu trabalho muito a sério, e aí ele treinava com toda a disciplina com um mestre de Wushu. E em casa, num apartamento alugado em Los Angeles, ele ficava praticando as técnicas que aprendia. Ainda na audição, ele inventou um sotaque elegante para o personagem que ele pegou emprestado do pai. Sem nem ler os livros que deram origem à série, ele decidiu que o príncipe Oberyn deveria falar diferente dos outros. Pedro tinha assistido as temporadas anteriores de Game of Thrones e era um grande fã da série.
É por isso que ele continuou se beliscando no set. Ele ainda não conseguia acreditar que estava fazendo parte de um projeto tão grande. Have they told you who I am? Some dead man. I am the brother of Elia Martel. And do you know why I've come all the way to this stinking shit pile of a city? No primeiro dia dele no set, ele estava extremamente nervoso, principalmente quando estava filmando uma das maiores cenas dele, com o colega dele, Peter Dinklage. Depois de Game of Thrones, ele recebeu mais convites para filmar. Em 2015, ele co-estrelou o filme de terror Bloodsucking Bastards, mas foi bem mediano com a crítica. Depois disso, ele fez os dramas Sweets e Exposed, e junto com Heidi Klum, apareceu no vídeo da cantora pop Sia, Fire Meet Gasoline. Ainda em 2015, ele interpretou um dos personagens principais da série Narcos, baseada na história real do criminoso Pablo Escobar. Para se acostumar com o personagem e entender melhor as peculiaridades do trabalho dele, ele foi conversar com agentes especiais da vida real. Por los próximos 3 horas estaremos desconectados. Yo y mis colegas estaremos adelante. ¿Y el objetivo? Solo os digo, para esto entrenaron. Em 2016, ele dublou o videogame Dishonored 2 e estrelou o filme de ação e fantasia A Grande Muralha. Esse projeto foi dirigido pelo mestre chinês Zhang Yimou, que também foi responsável pelo drama histórico Raise the Red Lantern, de 1991, um dos filmes favoritos de Pedro. É claro que ele nem pensou 2 vezes antes de concordar em fazer um novo filme do mestre, e quando ele voltou da China, se juntou ao elenco de Kingsman, O Círculo Dourado, a continuação do sucesso de espionagem. Good job, didn't need our help. Thank fucking Christ I didn't need any backup. Em 2018, Pedro participou de 3 projetos ao mesmo tempo: o drama Se a Rua Beale Falasse, o filme de ficção científica Prospect e o filme de ação The Equalizer 2, com Denzel Washington. Government shut us down. I went private right after. Doing the same things you and I did for God and Country, killing names on a piece of paper, only now. Em março de 2019, saiu o filme repleto de ação da Netflix, Operação Fronteira. E em novembro do mesmo ano, ele apareceu em The Mandalorian, parte do universo Star Wars. A ação acontece 5 anos depois dos eventos de O Retorno de Jedi. Ele interpretou o papel do solitário caçador de recompensas Din Djarin. Apesar dele ter passado a maior parte do tempo na tela embaixo do capacete, esse papel deu um novo impulso à carreira dele. You need to drop your rifle. I'm a Mandalorian. Weapons are part of my religion. Na véspera das filmagens da 2ª temporada, correu o boato que Pedro estava insatisfeito que o personagem dele ficou em segundo plano, enquanto outros personagens, principalmente o bebê Yoda, estavam ganhando toda a atenção. Teve até rumores que ele ameaçou sair do projeto, mas na realidade nunca foi confirmado. Além disso, todo mundo que trabalhou com ele fala que ele é uma pessoa alegre e a alma da festa. Mas a colega dele, Gina Carano, teve que sair da série por causa de um escândalo nas séries sociais. Ela comparou o Holocausto às críticas aos republicanos, e o estúdio de George Lucas cancelou o contrato dela. Esse escândalo também chamou a atenção para uma postagem antiga de Pedro. Nela, ele também comparava os eventos da Segunda Guerra Mundial com a realidade moderna dos Estados Unidos, criticando a política de imigração do presidente Trump. Os internautas também pediram para ele ser punido, mas não teve nenhuma consequência para ele. Ele apareceu na 3ª temporada, que estreou em 1º de março daquele ano. Depois de The Mandalorian, ele fez o filme de ação Mulher Maravilha 1984, que estreou em dezembro de 2020. Ele interpretou o papel de Maxwell Lord, um empresário vilão que odeia pessoas com habilidades extraordinárias. Have we met before? You look familiar. Do the thing. Do the thing. Life is good, but it can be better. Oh my gosh, from TV. Pedro logo apareceu no lançamento Pequenos Grandes Heróis e num episódio da série animada Caos. Além disso, naquela época ele estava fazendo projetos de teatro lançados na internet.
Por exemplo, ele participou de uma leitura virtual da peça My Ruination. E em uma mesma cena ele mostrou uma gama imensa de emoções. Essa cena dele rindo e depois chorando virou um meme famoso. Em 2022, ele apareceu como The Mandalorian em vários episódios de O Livro de Boba Fett. Mais exatamente, a gente vê o substituto dele na tela, porque ele estava ocupado filmando The Last of Us, e durante os intervalos ele gravava as falas do papel de Dean. Além disso, saíram as comédias A Bolha e O Peso do Talento, com Nicolas Cage no papel principal. Esse último trabalho foi um desafio para Pedro, e ele reviu a visão dele sobre o ofício. Enquanto filmava uma cena, ele bateu em 14 carros. Felizmente, ele não ficou ferido. Sorry, but you can't quit acting. You can't. That's none of your business. Whether you like it or not, you have a gift. And that gift brings light and joy to an increasingly dark and broken world. No final de 2023, eles terminaram de filmar a tão esperada série da HBO baseada no videogame The Last of Us. Pedro fez o personagem principal, o contrabandista Joel, contracenando com Bella Ramsey como a adolescente Ellie. No começo, Pedro teve até um pouco de medo de falar com ela, mas eles logo ficaram amigos por causa do medo que os dois tinham de não atender às expectativas dos fãs. Ele confiou totalmente nos criadores da série quando estava trabalhando no personagem. Ele nem estudou o vídeo original do jogo com medo de imitar muito Troy Baker, que deu vida a Joel com a tecnologia de captura de movimento. Mesmo ainda tendo uma tentativa de interpretar The Last of Us com o sobrinho, ele percebeu logo que não tinha absolutamente nenhuma habilidade para isso. O primeiro episódio foi ao ar em 15 de janeiro e atraiu 4,7 milhões de espectadores só nos Estados Unidos na primeira noite de estreia. Esse é o segundo episódio de estreia mais visto na história da plataforma depois de The House of Dragon. We're not sick. Sir, we are not sick! Foi a mesma coisa com as primeiras avaliações da imprensa ocidental. A mídia diz que essa é uma adaptação perfeita, fiel ao original em quase tudo. Às vezes, a série repete as cenas do jogo original nos mínimos detalhes. Os atores, incluindo Pedro, também foram elogiados. Aliás, ele faturou $6 milhões na primeira temporada, 600 mil por cada episódio. Provavelmente, esse valor não inclui impostos, taxas sindicais e outras deduções obrigatórias. A série já foi renovada para uma segunda temporada. Aí talvez o cachê dele aumente ainda mais. First time in a car? It's like a spaceship. No, it's like a piece of shit Chevy S10, but it'll get us there. I think. A popularidade de Pedro cresceu muito com o lançamento de The Last of Us, coisa que deixa ele muito feliz, pelo menos até agora. Ele gosta de conversar com os fãs quando eles abordam na rua. Isso acontece principalmente quando ele está indo trabalhar ou está voltando do trabalho, porque ele não frequenta bares e clubes, ele prefere ficar em casa. Aliás, ele mora em Nova York, mas prefere não deixar a imprensa entrar na casa dele. Dessa mesma forma, ele protege a vida pessoal da atenção do público, sem comentar rumores. E volta e meia eles aparecem. Por exemplo, disseram que ele estava saindo com Lena Headey, colega dele em Game of Thrones, e até suspeitaram que ele era o pai da filha dela. Só que mais tarde descobriram que o pai dela era outro cara, e Pedro e Lena são só bons amigos. Outra amiga íntima do ator é Sarah Paulson, que ele conhece desde os 18 anos. A mídia também tratou de juntar os dois, mas como nem ele nem Sarah confirmaram nada, os boatos logo desapareceram. Ele às vezes chega no tapete vermelho com outra amiga, Amanda Peet. E em 2015 os paparazzi o flagraram com a atriz Robin Tunney, que fez The Mentalist com ele. Na mesma época, eles foram juntos à cerimônia de premiação do Emmy, mas não tinha nada além de amizade entre eles, já que ela estava noiva. Outra atriz, Ana de la Reguera, colega de Pedro em Narcos, foi incluída na lista de possíveis namoradas dele, mas tudo ficava na zona de amizade. Como ninguém conseguia confirmar um relacionamento oficial dele com mulheres,
surgiram uns boatos sobre a orientação dele, principalmente porque ele sempre defende os direitos da comunidade LGBTQIA+. Só que isso é mera especulação, porque a representante da comunidade é a irmã dele, Lux, que ele apoia de todas as formas possíveis. Finalmente, em 2020, ele foi visto na praia com a atriz Elizabeth Reeser, conhecida por seu papel como Esme Cullen em Crepúsculo. Só que mesmo assim, ninguém sabe se eles estão tendo um romance ou são só amigos. Dá pra ver que tem bastante fantasia na lista de filmes de Pedro Pascal. Isso não é nenhuma coincidência, porque ele adora esse gênero. Por exemplo, quando ele era jovem, ele ficou fascinado com a série de ficção científica Battlestar Galactica. Desde essa época, ele conserva o amor pela leitura. Pedro destaca especialmente obras como Watership Down, de Richard Adams, 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, Jane Eyre, de Charlotte Bronte, e a obra de Salinger em geral. Ele admite que se ele não fosse ator, ele estaria ensinando literatura ou trabalhando como jornalista de guerra. Em outra entrevista, ele falou que uma das suas cidades favoritas é Dubrovnik, na Croácia. Ele adora tudo que tem por lá, o clima, a vista para o mar, a arquitetura, e ele poderia viver lá felizão o ano todo. Mas isso é mais uma questão para o futuro, já que no momento ele está ocupado trabalhando nos Estados Unidos. Em breve devem começar as filmagens da série My Dentist's Murder Trial, baseada em eventos reais. Relataram que ele vai fazer o papel do dentista, e já estão na fase de pós-produção o drama Freaky Tales e a comédia The Uninvited, em que Pedro faz parceria com Elizabeth Reeser, que a gente já falou antes também. Atualmente a fortuna dele é estimada em 10 milhões de dólares. Alguns desses milhões vieram de contratos publicitários com a marca de vinhos chileno Casileira del Diablo, a grife espanhola Loewe, em que ele apareceu no vídeo do perfume Solo Loewe, e também a marca sueca de meias Happy Socks. Quanto aos carros dele, no geral ele às vezes é visto dirigindo uma confortável SVU Mercedes G63 AMG de uns 160 mil dólares. Diz a mídia também que na garagem dele tem uma Mercedes-Benz CLK, um dos melhores clássicos, o Porsche 356 e um Muscle Car Dodge Challenger SRT. Pedro disse uma vez que considerava os papéis de estrela pura sorte, porque o negócio é bom demais para ser verdade. A história dele realmente se destaca entre as biografias de outras estrelas de Hollywood que ficaram famosas na infância ou na juventude, mas o sucesso que ele tem hoje é ainda mais valioso por isso. Você já viu The Last of Us? Compartilhe suas impressões aqui nos comentários. I feel like a tornado in a trailer park. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e não se esqueça de se inscrever para não perder nada do que vem por aí.